Agora eu quero falar a partir do verso 17, que diz assim: aquelas pessoas, e Paulo agora está falando, só para você entender, né? Paulo vem do começo do capítulo, tratando sobre um assunto teológico, ele vem falando sobre a prática da lei depois da ação da cruz, né? Ele fala assim, Cristo veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, mas existem mestres entre vocês, né? Falsos mestres estão entre vocês, dizendo que vocês agora têm que seguir a lei. Quando vocês seguem a lei depois da cruz, vocês estão voltando para a escravidão, né? Paulo vem tratando sobre um tema teológico, ele vem trazendo clareza sobre um princípio. E aí, no versículo 12, parece que Paulo introduz nesse assunto teológico um assunto um pouco mais pessoal. Ele fala assim: eu estou suplicando para vocês que vocês se tornem iguais a mim, porque eu me tornei igual a vocês me receberam em casa, eu estava doente, vocês me receberam, aquela história toda. Então, ele introduz um assunto um pouco mais pessoal dentro de uma discussão teológica, não é? Aqui Paulo está falando sobre esses falsos mestres, esses caras que começaram a dizer para o povo que o sacrifício de Jesus não havia sido suficiente, eles tinham que obedecer à lei. Então, além do sacrifício de Cristo, eles tinham que circuncidar, além do sacrifício de Cristo, eles tinham que comemorar as datas festivas, eles estavam querendo introduzir a lei, sendo que Paulo agora começa a dizer assim, não precisa mais, vocês não precisam mais obedecer à lei, Cristo já cumpriu de uma vez por todas, não é? Então aqui ele está falando desses mestres. Aí ele fala assim, aquelas pessoas, ou seja, esses mestres, eles se mostraram tão dedicados para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós. Diga comigo, afastá-los de nós. Afastá-los de nós para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, mas não apenas quando estou presente com vocês. Verso 19: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Verso 20: como eu gostaria de estar com vocês agora, e mudar o meu tom de voz. Diga comigo, mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Pai, aqui está a Tua palavra, nós queremos nessa noite continuar ouvindo a Tua voz, sendo instruídos por Ti, que o Senhor libere fome nesse ambiente. Minha oração é para que o Senhor nos dê fome da Tua palavra. Nós não queremos estragar o precioso alimento, nós queremos ser nutridos pelo Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então aqui Paulo começa a falar, eu falei nas últimas ministrações, sobre essa interferência pastoral que ele faz dentro de um tema teológico, e agora ele começa então a falar sobre um tipo de mestre, não é? Um tipo de mestre. Para nós estamos aqui desde o dia 31 pensando sobre o fortalecimento do homem interior, não é? Vários irmãos já passaram por aqui tratando sobre esse tema, e nós precisamos entender uma coisa: existe um instrumento que Deus quer usar para fortalecer o nosso homem interior, e esse instrumento é a palavra. Amém? É por meio da palavra que o Espírito de Deus edifica o nosso homem interior, e Deus tem levantado, e Deus deseja levantar, esse sempre foi o desejo de Deus, levantar mestres comprometidos com o genuíno Evangelho, mestres verdadeiros comprometidos com a verdade, porque são esses mestres comprometidos com a verdade que conseguirão usar o instrumento da palavra para a edificação do homem interior. Estão me fazendo entender aqui, gente? E aí Paulo, quando ele se levanta para defender a fé, ele expõe os falsos mestres, e aí ele começa a falar sobre esses caras, não é? Paulo começa esse confronto, fazendo aqui, contrastando o que eu chamo de amor pastoral, não é? Ele coloca de um lado um amor pastoral, e ele fala sobre o zelo dos falsos mestres. Então ele fala assim, vocês precisam identificar, porque
o fato de alguém ter zelo não significa dizer que ele é um mestre verdadeiro. Então, Paulo, para denunciar os falsos mestres, Paulo estabelece um padrão correto. Amém, gente? Um amor pastoral em contraste contra obrigado, meu amigo, o zelo dos falsos mestres. O que Paulo começa a fazer aqui? Paulo expõe aqui o coração dos falsos mestres. E ele diz que o coração dos falsos mestres carrega um falso zelo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, o coração do falso mestre. Amém? O coração dos falsos mestres, eles carregam um falso zelo. E isso aqui para mim é muito interessante. Eu tenho falado aqui esses dias sobre o efeito do falso evangelho. Como que o falso evangelho, ele causa males não só para o nosso entendimento, ele causa males também para a nossa relação. Não é? E aí ele fala assim, olha, esses caras aí, eles se mostraram muito dedicados a vocês. Eles são zelosos. Eles se levantam e demonstram um cuidado. Só que o intuito, a motivação desse cuidado, não é edificar o homem interior, é distanciar vocês de nós e aproximar vocês deles. Vocês estão aqui? Essa é a denúncia. Então Paulo começa a mostrar, expor o coração. Ele fala assim, ó, a atitude é linda, eles são zelosos, mas a motivação desse zelo está corrompida. Eu tenho falado aqui, irmãos, durante alguns anos nessa casa, nós precisamos ter maturidade para ir mais fundo, nós precisamos ter habilidade, graça, favor de Deus, para não ficar só com o que está sendo dito, mas olhar para o coração de quem está dizendo. Esse é um problema que nós temos no meio da igreja hoje. A gente fica com o que está sendo dito e a gente não analisa o coração de quem está dizendo. E o que nós não sabemos, irmãos, é que é do coração que procede os pecados. É do coração que procede o falso ensino. Então eu posso estar contaminando você falando coisas boas. Eu posso estar contaminando você demonstrando um falso zelo. Você está aqui comigo, irmão? Precisamos ter graça para ir mais fundo. Alguém está falando alguma coisa, não fique só com o que está sendo dito, tenta analisar o coração de quem está dizendo. Porque como temos falado aqui há alguns anos, quando você ouve alguém, você não recebe só informação, você recebe também um coração. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Quando você dá ouvido às pessoas, provavelmente você vai começar a sentir o que ela sente, desejar o que ela deseja. É assim ou não é? Então, não é verdadeiro o zelo que um falso mestre carrega, não é verdadeiro. Ele tem a aparência de piedade, mas não é piedade. O pastor Igor falou aqui esses dias sobre a piedade, ele trouxe clareza sobre o que é piedade. Irmãos, todas as vezes que Deus traz clareza sobre um tema, você só é enganado se você quiser. Só se você quiser. Quantos estão entendendo isso? Então, se o mestre é falso, o zelo não é verdadeiro, por mais que tenha uma aparência de piedade. Amém, gente? Sabe por quê? Porque o compromisso dos falsos mestres não é com a verdade. O compromisso dos falsos mestres é consigo mesmo. Um falso mestre não tem compromisso com a verdade da palavra. Um falso mestre tem compromisso com o seu apetite. Então, esses caras são zelosos, cuidam de vocês, mas o intuito é distanciar vocês de nós e aproximar vocês deles. Porque, irmãos, preste atenção nisso. E essa noite eu quero trazer luz sobre esse tipo de operação. Eu quero trazer luz, na verdade isso aqui é uma denúncia, não é? É uma denúncia que eu estou fazendo sobre a ação dessa movimentação. Falsos mestres serão denunciados essa noite. Obrigado pelo seu amém tão empolgado, que até
anima a gente a continuar pregando. Você está com sono, querido, você pode ir para casa, tá tranquilo, tá? Você não precisa ficar aqui não, dormindo na cadeira não. Se tiver com sono, fique em paz para levantar e ir embora. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Então, os falsos mestres, o que Paulo está dizendo aqui, me ouça aqui, ó. Me ouve, que caia sobre nós nessa noite um espírito de temor. Amém? Um espírito de temor e de zelo pelas Escrituras. Em nome de Jesus. Que nada roube a nossa atenção. Tenta não ouvir as crianças, não. Me ouça aqui, ó. Né? Que a sua atenção não saia desse lugar. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui. O que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que falsos mestres, eles estão trabalhando para afastar você de todo mundo, inclusive de Deus. Um falso mestre trabalha para afastar você de todo mundo, até de Deus, se isso for necessário, para manter você dependente dele. Então, se eu sou um falso mestre, o meu primeiro objetivo é afastar você de todo mundo, e se necessário for, até de Deus, se Deus atrapalhar você de pertencer a mim. Essa é a ação de um falso mestre. Então, o zelo dos falsos mestres não é com a verdade. O zelo, o compromisso dos falsos mestres é consigo. Irmão, quando você se deparar com alguém que demonstrar zelo, a pergunta que deve ser feita para você entender não é se ele é intenso, não é se ele é convincente. A pergunta que eu devo fazer quando eu me deparo com alguém zeloso é: a quem esse zelo está formando? É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim, gente, olha para o verso 17. Aquelas pessoas se mostraram dedicadas, zelosas para ganhar vocês. Elas cuidam de vocês, mas não é para o bem de vocês. O propósito não é o bem de vocês, é a edificação de vocês. O que eles querem é afastar vocês de nós, para que vocês se dediquem a eles. Você está entendendo isso, cara? É para que vocês se dediquem a eles. Aí Paulo contrapõe essa postura de um falso mestre no verso 19. Ele está dizendo assim, olha, o meu zelo não é para afastar vocês de ninguém, o meu zelo por vocês é para gerar Cristo em vocês. Então você está diante de um mestre, de um pastor, de um líder. A pergunta não é, será, cara, como esse cara é intenso? Porque um falso mestre é intenso. Cara, esse cara é zeloso. Um falso mestre é zeloso. Não, esse cara é convincente. Um falso mestre é convincente. A pergunta não é essa. A pergunta é, quem esse zelo serve? O zelo que eu como pastor tenho por vocês, serve para quem? Você está aqui? A pergunta é, quem esse zelo está formando? Porque, irmãos, esse zelo serve para mim, ou esse zelo serve para o reino? Eu sou zeloso por vocês. Quem é que ganha com isso? Quem é o beneficiado com isso? É o reino de Deus ou sou eu? Não, eu estou cuidando de você. Tá, mas quem é o maior beneficiado? Não, sou eu mesmo. Eu cuido de você para você me honrar. Falso mestre. Quem é beneficiado com esse zelo? O mestre ou o reino? Esse zelo que eu tenho por você está formando Cristo em você ou está apenas gerando seguidores para mim? Eu estou te dando aqui, irmãos, códigos, chaves, para você identificar um falso mestre. Porque, ele é um mestre verdadeiro porque ele é zeloso, um falso mestre também é zeloso. Então, quem está sendo beneficiado com o zelo? E o que está sendo formado com o zelo? Porque o zelo de um falso mestre não forma Cristo. Você está aqui, irmão? Um zelo de um falso mestre não forma Cristo.
ele serve para si mesmo. Ele fortalece a sua imagem. Ele cria dependentes para si. Ele não amadurece ninguém. Cara, esse cara é zeloso. Os seguidores dele, vira homem ou continua menino? É a síndrome do Peter Pan. Eternas crianças. Não, quem segue esse cara amadurece. Ele é um verdadeiro mestre. Não, mas quem segue esse cara precisa dele para tudo. Um falso mestre. Então Paulo está denunciando aqui uns falsos mestres que demonstram interesse, mas com intenção distorcida. Eles se esforçam, mas a motivação está errada. E cada ponto que eu vou falar com você aqui agora, ele revela como que o falso zelo opera de forma sutil, porém destrutiva. É sutil. Um falso mestre não vem vestido de diabo, com tridente e rabo e com a cara ruim não, irmão. É sutil. Primeira coisa, qual é a proposta qual é a motivação dos falsos mestres? Querem afastar você da comunhão. Paulo fala assim, cara, eles são zelosos, eles cuidam de vocês, mas não é para o bem de vocês, é para afastar vocês de mim, é para afastar vocês de nós. Os falsos mestres aqui, denunciados por Paulo, queriam afastá-los uns dos outros, promover ruptura no meio da comunidade. Paulo diz aqui que o interesse desses falsos mestres não é saudável. O que eles buscavam? Irmãos, cara, isso aqui é muito louco. Às vezes eu vou escrevendo, e quando eu vou ler, eu falo, caramba, que doideira isso aqui. Presta atenção nisso. Um falso mestre busca separar, nesse caso aqui, eles buscavam separar os Gálatas daqueles que anunciavam o verdadeiro evangelho. O afastamento aqui não é apenas relacional, é um afastamento teológico. O falso mestre, presta atenção nisso, o falso mestre não apenas separa pessoas, ele não apenas te separa de pessoas, ele te separa da verdade. O negócio é um pouco mais embaixo, o problema é um pouco mais profundo. Ele não te separa do irmão que está do seu lado, ele te separa da verdade do evangelho. Você consegue entender isso? Essa ruptura relacional que Paulo está denunciando aqui não é um efeito colateral, irmãos, não. É uma estratégia do falso mestre. Não é porque aconteceu, não, ele faz isso de forma calculada. É uma estratégia para que não haja confronto, porque onde não há confronto, não vai haver discernimento. Então ele te distancia das pessoas, mas também te distancia da verdade. E ao romper os vínculos, aqui eles isolaram os Gálatas, para que a mensagem fosse distorcida, e essa mensagem distorcida não fosse questionada, não fosse examinada. Então qual é a estratégia do falso mestre? Vem cá, vocês não podem mais se aproximar de Paulo, porque Paulo anda na verdade. Se vocês ficarem com ele, ele vai questionar a falsa mensagem que vocês estão liberando. Que doideira isso, né? Você está espantado também igual eu ou não? Está viajando na maionese? Isso aqui é loucura, irmão. O isolamento, ele cria um ambiente de controle. Ele cria um ambiente controlado, onde a mentira, ela começa a circular, e o pior, ela começa a circular sem resistência. Ninguém resiste à mentira, porque a verdade perdeu a voz. Em um ambiente gerado pelo falso mestre, a mentira gira, circula sem resistência. Por quê? Porque a verdade perdeu o poder de fala. Então a mentira começa a ser espalhada. Irmão, falsos mestres sempre operam assim. Falsos líderes sempre operam assim. Antes de afastar você da verdade, eles afastam você das pessoas e dos relacionamentos que poderiam te proteger. Cara, esse cara vai poder te proteger. Antes de eu contaminar ele, eu afasto você desse cara. Acabou, amigo, você fica vulnerável.
Se esse cara ficar perto do outro e eu enfiar mentira nele, o outro vai, confronta ou corrige. Então, antes de enxertar mentira, eu distancio dos relacionamentos saudáveis. Isso que Paulo está denunciando aqui. Você está aí? Então, por que ele faz isso, irmão? Por que ele faz isso? Eu estou te falando assim com muito temor, tá? Tô frio aqui, estou gelado. Eu estou nervoso. Porque para mim isso aqui é uma denúncia. Por que eles fazem isso? Porque por que eles isolam primeiro para depois contaminar? Porque quem anda isolado não discerne, ele apenas absolve. Quem anda só perde o poder de discernimento, mas aguça o poder de absolvição. Qualquer coisa que tu fala para quem anda desesperado, ele pega. O cara está sozinho, está desesperado, qualquer coisa que tu fala, ele pega como verdade. Opa, é isso mesmo. Ele perde o poder de discernir. É por isso que a gente se espanta com algumas pessoas. Cara, esse cara me conhecia, afastou-se de mim e agora foi contaminado. É porque o cara perde o poder de discernir, mas aguça o poder de absolver. Quem está com fome come até lixo, irmão. Irmão, isolar para dominar é a principal estratégia de um falso mestre. Você consegue entender isso? O falso mestre trabalha principalmente contra a vida comunitária. Você consegue entender isso? O falso mestre sempre trabalha contra a vida comunitária. Sempre. E como que ele faz isso? Enfraquecendo vínculos. Ele começa, cara, é uma estratégia, ele começa a descredibilizar relacionamentos saudáveis. Irmão, ele começa a enfraquecer relacionamentos que te fortaleciam. E tu começa a ficar cego para isso. Entende? O cara que era uma fonte de segurança para você se torna uma ameaça. O que ele faz? Cria desconfiança entre os irmãos. É assim que ele faz. Então, para um falso mestre, a comunhão, ela é vista como uma ameaça. Por quê? Me ouça aqui, ó. Por quê? Porque onde há comunidade, onde há comunhão, há confronto. Você está aí? Onde há comunidade, onde há comunhão, há prestação de contas. Onde há comunidade, onde há comunhão, há clareza, há luz, há confissão de pecado. Você entende isso? Então o falso mestre te distancia da comunhão. Cara, eles estão zelando por vocês, mas não é por bem de vocês, filho. Tem nada a ver com vocês não, tem a ver com eles mesmos. Então a atuação do falso mestre nunca fortalece o corpo. Pelo contrário, a atuação do falso mestre fragmenta o corpo, divide, separa, segrega. Não edifica o homem interior, enfraquece. Então, onde há um falso mestre agindo, a vida comunitária perde força. Quantos estão entendendo isso? Esse senso de comunidade, quando o falso mestre está em ação, quando a comunidade está debaixo da ação do falso mestre, esse senso comunitário, esse senso de corpo, ele é substituído por lealdade pessoal. Não, você não tem que ser leal à igreja, você tem que ser leal a mim. Não, mas é porque a igreja, não. Se você for leal a mim, você vai estar sendo leal à igreja. Essa edificação mútua, ela é trocada por controle espiritual. Não é um sendo edificado, um edificando o outro, não. Sou eu edificando você, e ponto. Então, eu sou seu líder, você não precisa mais conversar com ninguém. Falso mestre. Se você encontrar isso nessa igreja, pula fora daqui que a gente se perdeu. Coisa que a gente mais bate com os líderes aqui. Ninguém de ninguém, irmão. Ninguém de ninguém. Não, é o meu discípulo. Não, somos todos discípulos de Cristo. Não é não, comando? Tá bravo, senhor? Amém. Todo mundo é discípulo de Cristo. Então fique atento, irmão. Aguce a sua atenção. Onde há, vou te dar aqui mais uma chave. Olha para mim aqui, eu estou falando contigo.
te dar uma chave aqui, um código. Onde há isolamento imposto, vai haver manipulação espiritual. Não, eu sou seu pastor. Não, vai ter um culto na igreja tal. Não, ninguém pode ir aqui não, viu gente? Tá todo mundo proibido de ir. O próximo passo é manipulação espiritual. Se a nossa ação isola você do corpo, nós estamos preparando você para te manipular. E você não está nem sentindo isso. Isso não é zelo. Isso é manipulação. Manipulação e zelo são muito parecidos. Não se engane. Amém? Então, o Espírito Santo perde a força. O Espírito que nos conduz para a comunhão. A comunhão do Espírito. O Espírito que nos conduz para a comunhão. O Espírito que nos conduz para a maturidade. É trocado pelo falso mestre, que nos conduz para o isolamento, para a submissão cega. Não, eu sou o líder, você tem que submeter a mim. Mas por quê? Não interessa. Se questionou, é rebelde. É assim ou não é? Bom, se questionamento é rebeldia, Jesus foi o primeiro rebelde. Com 12 anos ele estava fazendo o que no templo? Ensinando. Não, ele estava questionando, diz a palavra. Aprendendo, propondo-lhe questão. Ele não estava ensinando, ele estava perguntando. Então, se questionar a autoridade é rebeldia, Jesus estava ali em rebeldia. Questionamento não é rebeldia, irmãos. Você não questiona porque você é rebelde, você questiona porque você quer entender. Só que eu digo que é rebeldia. O líder diz que é rebeldia. Por quê? Porque se você questionar, você vai aprender. E se você aprender, você entende. E se você entende, eu não consigo mais te dominar. Porque onde há entendimento, não vai mais haver manipulação. Então, se eu quero te manter na manipulação, eu não levo você para um lugar de entendimento. Quantos estão aí? Então, o falso mestre, ele te isola. Depois, ele cria em você uma dependência. Esse é o objetivo do afastamento. Gerar em você uma dependência. Ele isola você de todo mundo, você está só, e agora você é o elo de ligação desse cara. O falso mestre se torna o elo de ligação daquele que está isolado do restante do mundo todinho. Então esse cara, para sair daqui e ir no supermercado, ele tem que passar pelo falso mestre. Posso comprar um arroz? Não, compra não, morre de fome. Você está conseguindo entender? Nós estamos denunciando o falso mestre, porque depois eu vou falar sobre qual que é a postura correta. Então primeiro eu quero falar o que não é saudável, para depois eu trazer para você o padrão correto, tá? Então esse falso ensinamento, o falso mestre distancia você de toda a comunidade e torna você dependente dele. E aí, meu amigo, uma vez isolado, você vai precisar da validação dessa pessoa, da aprovação dessa pessoa, da direção dessa pessoa. Tudo que você for fazer, você quer a chancela dele, a aprovação dele. Porque você está só, você não ouve outras opiniões, você não tem outras perspectivas, não é? Então, ao invés de conduzir à maturidade, o falso mestre não te prende e você continua sendo imaturo, continua sendo menino. Ao invés de te conduzir para a filiação, ele começa a produzir em você insegurança espiritual, e começa a manter os discípulos presos a mediadores de carne e osso. Ao invés de desenvolver o homem interior até que todos cheguemos à maturidade, como diz o apóstolo Paulo, ele mantém um monte de menino. E a igreja, ao invés de chegar nesse lugar de maturidade, é uma creche, berçário gospel. Um monte de velho de 80 anos vestindo fralda. Cresce em idade, muda a aparência, mas o interior continua infantil. Quantos estão entendendo isso? Então, para um falso mestre, manter você na imaturidade é estratégico. Porque pessoas imaturas são fáceis de ser manipuladas, controladas, conduzidas, segundo o interesse dele. Então, cara, vamos manter na imaturidade. Não, eu quero crescer. Não. Menino.
E aí o que eles fazem? Transforma zelo em controle. Não é? Zelo em controle. O zelo, irmãos, parece muito com cuidado, mas na prática é controle. Porque o zelo bíblico promove liberdade e crescimento. Você está aí? O zelo bíblico promove liberdade e crescimento. O zelo bíblico não produz controle. Controle produz medo e subordinação. O zelo bíblico não, é liberdade e crescimento. O verdadeiro zelo, o zelo bíblico aponta para Cristo. Controle te centraliza em alguém. Por isso que a pergunta com relação ao zelo é: quem está sendo formado? Então, zelo e controle não são as mesmas coisas. Cara, mas eu estou fazendo para o seu bem. Não, amigo, você está fazendo para o seu bem. Essa é a fala de um falso mestre: eu estou fazendo para o seu bem. Não, você está fazendo para o seu bem. O Deus do falso mestre é o seu ventre. Não é o mesmo Deus que o nosso. Amém? Então, onde há controle, a formação de Cristo é interrompida. Aliás, irmãos, onde há controle, a formação de Cristo não é só interrompida, ela é substituída pela lealdade ao falso mestre. Cara, isso aqui é doideira, irmão. Então, Paulo não está aqui condenando o zelo, ele está condenando a motivação por trás. Cara, ele está cuidando de vocês e tal. Mas não é para o bem de vocês, não. É para afastar vocês de todo mundo. Porque o zelo verdadeiro não te distancia do corpo, ele te aproxima de Cristo. Amém? Ele fortalece as relações. Então, Paulo, ele expõe aqui um princípio espiritual muito profundo. Nem todo entusiasmo religioso, nem todo cuidado pastoral é sinal de verdade. Eu estou cuidando de você. Você pode estar sendo manipulado. Que nós possamos alcançar um lugar de maturidade para discernir os falsos dos verdadeiros. Amém? Como que a gente vai saber se nós estamos diante de falsos mestres? A pergunta é: quem está sendo formado? Porque Paulo, depois que denuncia os falsos mestres, aí vem o versículo que eu quero chegar, desde do dia 31, que eu estou falando aqui para chegar aqui. Depois de denunciar os falsos mestres, aí vem o verso 19. Olha, esses caras, eles estão cuidando de vocês, mas não é para o bem de vocês, eles estão afastando vocês da comunidade, esses caras estão trabalhando para si, e qual que é o padrão correto? Filhinhos, porque eu sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Esse aqui é o ponto central desse capítulo, irmãos. O que Paulo faz aqui para mostrar o padrão correto, depois de denunciar o padrão errado? Paulo usa aqui a linguagem de um parto. Dores de parto. Isso aqui, irmãos, não é porque lhe falta palavras. Paulo é intencional. Ele usa a linguagem do parto para nos comunicar uma formação espiritual e para nos ensinar que uma formação espiritual é processual, é um processo, não é um evento pontual. Não, vamos para a primícia, você vai sair de lá formado. Não, nós queremos colocar você em um processo de formação. E por que Paulo usa a linguagem de um parto? Porque, primeiro, um processo que desenvolve, que te forma, envolve dor. Primeira coisa que você precisa entender. A dor, ela, segundo Paulo, ela aponta para o custo real da formação espiritual. Não há formação espiritual sem dor. Por isso que ele usa a linguagem do parto para nos ensinar isso. Eu já falei sobre isso aqui. Eu era criança, eu sentia uma dor terrível na minha perna. Devia ter 6, 7 anos. E eu lembro de noites e noites em claro. Eu chorava, irmão. Um dia minha mãe me levou no médico. Isso me marcou. Porque o médico fez tudo quando foi exame,
não deu nada, não tinha nada. Até que no último exame ele descobriu que o que eu sentia era dor de crescimento ósseo. Eu sentia a hora que o osso crescia. E eu lembro disso, assim, ó, isso é uma marca dentro de mim. O médico falar assim, ele olhar para mim, assim, se eu olhar esse médico aqui hoje, eu não vou conhecer ele, mas eu lembro do médico olhar para mim e dizer assim, crescer dói, viu, meu filho? Pronto. Acabou. Não há crescimento espiritual confortável. Você quer crescer? Ninguém quer crescer? Então fecha sua Bíblia, vamos embora para casa. Você está fazendo o que aqui, você não quer crescer? Vai procurar comer uma pizza. Vai engordar então, não quer crescer, vai engordar. Você quer crescer? Negue-se a si mesmo. Tome sua. Tem um lugar de dor mais do que na cruz. Paulo é intencional em dizer assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sentindo dores de parto. Formar Cristo em alguém envolve dor. Porque às vezes você vai ter que confrontar. Irmão, não é confortável confrontar alguém. É confortável você sentar com alguém, você chama o cara para um café, o cara está todo errado, ele acha que está tudo certo. Quando ele senta contigo, que tu fala assim, cara, eu descobri isso, isso e isso. Irmão, não é confortável. Eu não amanheço o dia dizendo assim, nossa, que vontade de confrontar alguém que caiu em pecado, eu estou doido para descobrir ele. Ninguém amanhece o dia fazendo isso. Mas faz parte do processo de desenvolvimento. Sim ou não? Formar Cristo em alguém envolve confronto. Formar Cristo em alguém envolve renúncia. Formar Cristo em alguém envolve frustração. Sabia disso? Formar Cristo em alguém, para os aspirantes ao episcopato, formar Cristo em alguém envolve sofrimento pastoral. Eu quero ser pastor, porque tem uma cadeira separada, porque tem um estacionamento separado, porque tem um status, porque tem um PR antes do nome, porque aparece a foto no cartaz. Ah, quer? Prepare-se para o sofrimento pastoral. E assim, irmãos, assim, ó, eu sempre quis ser pastor, tá? Eu não sou daqueles que falam assim, não, eu nunca quis, parece que Deus pegou uma arma, botou na tua cara e falou assim, agora tu vai ser. Tem gente que quando você vai conversar com ele, parece que Deus forçou o cara a ser pastor. Eu sempre quis. Você me perguntava com 10 anos, você vai ser o quê? Vou ser pastor. Estava desviado, na bagaceira, o cara chegava lá e dizia assim, não, macho, eu não posso fazer plano para muito tempo não, porque eu vou ser pastor. Como assim, pô? Estou no meio de um show. Sempre soube que eu ia ser pastor, sempre. Sempre foi meu sonho. De verdade. Sempre quis pregar o evangelho. Maria Luísa caiu de gaiato na história. Ali comprei na planta, ó. Ela rachou o negocinho mais arrumado, eu comprei na planta. Obrigado, meu amor, foi o contrário. Então, formar Cristo em alguém envolve dor. Irmão, presta atenção nisso. Não é confortável. E o pior, não é rápido. Não é rápido. Não é rápido. Sabe por que existe a dor? Porque algo novo está sendo gerado. Irmão, a formação espiritual é uma gestação. Se você, mulher, não está disposta a sentir dor, você não está preparado para ser mãe, para gerar. É assim ou não é? Estou falando da gestação raiz mesmo, tá? Aquela que dói, aquela que a mulher tem luz, dá luz na dor. Essa é a linguagem que Paulo usa aqui, não é? Tudo, presta atenção nisso, tudo o que é gerado em Deus passa pela cruz antes de chegar na vida. Tudo que Deus gera precisa passar pelo teste da dor. Tudo. Então, Paulo usa a linguagem de um parto para ensinar que o processo envolve dor. Paulo usa também a linguagem de um parto para ensinar que um processo envolve espera. Se você está apressado, você não está pronto para ser formado.
Não tem como. Não tem como. A espera, ela revela que a maturidade não é instantânea. Ninguém anoitece menino e amanhece homem. Existe um processo de formação. Como estão entendendo isso? Então, Cristo não é formado por atalhos, irmãos. Nem com pressa. Não, bora, que é rapidinho que a gente vai. Não. Se tem pressa. O Wesley falou aqui ontem sobre você parar para ouvir, você parar para... Você lê Isaías capítulo 1, você vê o povo cultuando a Deus e liberando incenso e tal, e Deus fala assim, gente, eu não estou recebendo esse incenso de vocês, o culto de vocês não está chegando até mim, eu não estou nem ouvindo as orações de vocês, é muita zoada, é muito barulho. Aí no verso 17 ele fala assim, porém, vinde, o termo que ele usa é arrazoemos. Essa palavra arrazoar é uma conversa ao pé de ouvido. Deus está dizendo assim, vocês estão fazendo o culto barulhento, eu só quero bater um papo contigo, um pezinho do ouvido, não precisa muito barulho. Aí ele fala assim, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. A gente não tem paciência para esperar, e quem não tem paciência para esperar, não está pronto para gerar, não está pronto para gerar. Porque Cristo não é formado na pressa. Assim como uma criança ela não passa pela gestação de forma apressada. Existe o tempo certo. Há um tempo certo para a gestação. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, a espera exige paciência espiritual. Tanto de quem forma, quanto de quem está sendo formado. Exige paciência. Então, um processo envolve dor, envolve paciência para esperar e envolve formação. Você descobre que está grávida, a gente tem umas 725 mulheres grávidas aqui na igreja, né? Você descobre que está grávida, irmão, começa um processo formativo. A formação é o objetivo final. A dor, a espera, tudo isso é para que haja uma formação saudável. Você está aqui, irmão? Quando eu falo sobre fortalecer o homem interior, formar o homem interior, irmão, eu estou falando de nós ajustarmos o nosso comportamento somente. Não se trata de alinhar o nosso discurso somente. Eu estou falando, irmão, de ver Cristo tomando forma no interior de cada um de vocês. Eu não estou falando da gente passar 7 dias aqui ouvindo tudo que a gente está ouvindo e sair daqui falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, querendo a mesma coisa. Não, eu estou falando de nós permitirmos que o Cristo seja desenvolvido dentro de cada um de nós. Amarmos o que Ele ama, desejar o que Ele deseja, buscar o que Ele busca. Você consegue entender isso? É disso que eu estou falando. Então, quando essa formação ela acontece, irmão, a identidade muda, você entende? Paulo está dizendo isso aqui, cara, vocês estão vivendo como servo, vocês são filhos, a identidade muda, os afetos são reordenados, você passa a amar coisas diferentes, a obediência passa a fluir, não porque você serve a um Senhor, a obediência passa a fluir porque você entendeu que você é filho. Irmãos, a obediência não deve fluir da pressão, a obediência deve fluir da filiação. Eu preciso obedecer porque eu sou filho, não porque tem alguém me pressionando para obedecer. Você consegue entender isso? Então a crise que Paulo identifica aqui nos Gálatas não é só uma crise doutrinária somente, é uma crise de formação. Se você olhar o capítulo 3, ele fala assim, ó, você está aqui comigo ainda? Versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Olha o termo que ele usa. Cara, vocês estão enfeitiçados. Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado. Cara, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão ficando doidos? Vocês não viram o homem ser crucificado?
que aconteceu com vocês? Verso 2. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Cara, eu quero saber uma coisa de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito? Ou foi pela mensagem que vocês ouviram? Vocês tiveram que fazer alguma coisa para que o Espírito viesse. Vocês tiveram que forçar, não precisou fazer nada. Por que vocês ficaram tão insensatos assim? Versículo 3. Tendo começado pelo Espírito, agora querem ser aperfeiçoados pelo esforço próprio. Vocês acham mesmo que o esforço de vocês vai aperfeiçoar quem vocês são? Não vai. Não vai, senhor. Se o Espírito fosse maranhense, né? Não vai, senhor. Aliás, se Paulo fosse maranhense, né? Vocês estão ficando doidos. Não é a força do braço de vocês, é isso que Paulo está dizendo, que forma vocês. Não é nada do que vocês fazem. Esse processo que Paulo está mostrando aqui, de dor, de espera, de formação, esse processo revela por que os falsos mestres não permanecem. Sabe por quê? Porque os falsos mestres rejeitam a dor. Os falsos mestres desprezam a espera. Os falsos mestres são apressados. E os falsos mestres, eles substituem o controle, a formação, aliás, pelo controle, pela aparência espiritual. Então, para um falso mestre, a aparência é mais importante do que os fundamentos. Então, Paulo identifica que tem alguma coisa sendo gerada nos Gálatas. Só que ele está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Porque ele percebe que não é o Cristo que está sendo formado. Irmão, você não tem ideia do quanto é frustrante para um pastor sério. Estou falando de um pastor sério. Não estou falando desses vagabundos que tem por aí, não. Estou falando de pastor sério, um mestre sério. Como é frustrante para um mestre sério quando ele percebe que tem qualquer outra coisa sendo gerada no povo que ele pastoreia, que não é Cristo. Como isso é doloroso. Como dói, irmão. Cara, isso aqui, eu não peguei num livro, não. Isso aqui não caiu, não foi o chat GPT que me deu. Para a gente chegar aqui e falar, e você ficar por aí batendo papo, conversando, e no celular, é doloroso. Quando você sai daqui, cara, e ali fora a gente pergunta assim, cara, o que tu achou da palavra? Foi muito boa, mas eu preguei sobre o quê? Lascou. Ferrou. Quando você percebe na vida cotidiana, pessoas caindo no mesmo erro, coisas que você já sentou, você já diz, cara, isso aqui está errado, meu amigo, essa postura está equivocada. Não é manipulação para querer ser beneficiado, é postura equivocada, amigo, isso aqui é errado. Nós estamos formando o Cristo em você, aí você vê o cara um mês depois fazendo a mesma coisa. Irmão, isso é doloroso. Paulo está olhando aqui, está dizendo assim, tem alguma coisa sendo gerada, quando ele vai ver, não é Cristo. Tem alguma coisa sendo formada, ele vai ver, não é Cristo. Não é Cristo que está sendo formado no povo. O que é? Uma identidade religiosa moldada pela lei. Aí ele fala assim, não, eu vou ter que sofrer de novo. Vou sofrer de novo. Quando nós olhamos para a realidade da igreja hoje, irmãos, nós vemos que Cristo não está sendo formado. Sabe o que nós estamos fazendo? Cristo não está sendo formado. Cristo está sendo gradualmente substituído. Substituído. Outras referências. Nós edificamos uma igreja tendo como referência qualquer outra coisa, menos Cristo. Outras centralidades, estamos colocando outras coisas no centro da nossa vida.
outros discursos que ocupam o lugar que deveria ser somente dele, Cristo está sendo substituído. Não está sendo gerado, está sendo substituído. E para os falsos mestres tudo bem, porque os falsos mestres não querem gerar Cristo. Na verdade, eles querem ocupar o lugar de Cristo na vida das pessoas. Os falsos mestres querem se tornar uma referência. Os falsos mestres, irmãos, querem se tornar a voz final nas decisões da sua vida. Dificilmente um falso mestre vai dizer assim, cara, vamos orar para a gente buscar ouvir Deus. Não, ele vai dizer assim, faça isso. Ele decide por você. E sabe qual é o perigo dessa substituição? O perigo dessa substituição é manter o povo num lugar de imaturidade. Quando Cristo é substituído, o povo não amadurece. Porque Cristo não é formado. E aí, meu amigo, para tirar o povo do lugar de imaturidade, nós vemos Paulo aqui assumindo um lugar de mestre saudável. Ele fala assim, olha, os caras, eles estavam tentando cuidar de vocês por benefício próprio. Eu estou sofrendo para gerar Cristo em vocês. Ele assume esse lugar. E aí Paulo, ele começa a ensinar aqui que maturidade não é rigor religioso. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. No contexto aqui dessa carta, havia uma exigência. Esses falsos mestres, eles estavam exigindo que o povo obedecesse à lei. Então, esse rigor religioso aparece aqui nessa exigência. Para vocês pertencerem ao povo de Deus, vocês têm que circuncidar. É uma exigência. Para vocês pertencerem ao povo de Deus, vocês têm que cumprir as festas. É uma exigência. Vocês têm que participar das práticas judaicas. E o que eles falavam? Eles falavam para o povo que essas marcas, elas eram apresentadas como um sinal de avanço ministerial. Então eles diziam assim, ó, se você cumpre a lei, você está amadurecendo. Somos uma igreja, deixa eu traduzir para a linguagem de hoje para você poder entender. Somos uma igreja. Nós começamos a colocar vários pedágios para poder chegar em Cristo. Para você fazer parte do povo de Deus, você tem que dizimar. Para você fazer parte do povo de Deus, você tem que participar de todos os cultos. Para você fazer parte do povo de Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí eu começo a medir a maturidade do povo por quem cumpre essas coisas. Opa, está dizimando? Maduro. Não está dizimando? Infiel, imaturo, menino. Maturidade não é rigor religioso. Não é cumprir a lei. Isso não é maturidade. Você está aqui, irmão? Porque era isso que eles ensinavam aqui. Se o povo obedecer às práticas, eles estavam amadurecendo. Então, na lógica de um falso mestre, maturidade não é obedecer a Deus. Maturidade é se submeter a Ele. Eu sou o seu mestre. Cara, eu vou trazer esse cara. Se eu sou um falso mestre, geralmente eu boto para andar perto de mim. Não é pessoas que conseguem ouvir a Deus. São pessoas que conseguem me obedecer. Eu sempre me perguntei, irmãos, você já viu Elias seguindo Eliseu seguindo Elias? Não é? Aí, chega em um determinado lugar, Elias fala assim, Eliseu, agora você vai ficar aqui, porque eu vou para outro lugar. Eu nunca sei a ordem, mas depois você lê na Bíblia aí o que você acha. Quem é o líder ali? Elias. Quem é o liderado? Eliseu. Então, o líder fala com o liderado. Você fica, porque eu vou. O liderado faz o quê? Fica ou vai? Vai. Aí, mais uma vez, o líder fala assim, macho, eu mandei tu ficar lá. Já que tu veio, então fica aqui. Vai para outro lugar, sim ou não? O liderado faz o quê? Isso acontece por 3 vezes. Se você fosse esse líder, você fazia o que com esse liderado? Disciplina, vai para o banco. Não obedece. O que Elias fez com Eliseu? Rapaz, esse cara pega meu manto. Você vai ser o cara que vai ser o meu sucessor. Como
Como assim, irmão? O cara é... A desobediência é premiada com a sucessão. Sabe o que acontece aqui? Elias estava treinando Eliseu. Elias é um líder saudável, irmão. Elias não é um líder carente, ele é um líder saudável. E a ideia é, deixa eu ver se esse cara aqui, eu quero que ele seja o meu sucessor. Mas para ele ser o meu sucessor, ele tem que ouvir a Deus mais do que ouvir a mim. Então, Deus está mandando ele ir, eu vou mandar ele ficar. Vamos ver quem que ele vai obedecer. Fica. Ele veio. Esse cara é bom. Fica de novo, que eu ainda estou em dúvida. Na terceira vez ele disse, realmente tu pode ser o meu sucessor. Realmente tu vai receber o meu manto. Porque você ouve a Deus mais do que você ouve a mim. Isso é maturidade, é obedecer a Deus mais do que a qualquer outra pessoa. E eu estou correndo um risco aqui de acabar com a minha autoridade pastoral. Mas isso aqui é um ministério saudável, irmão. Você está aí? Então, na lógica do falso mestre, ele quer perto dele pessoas que ouçam mais a ele do que a Deus. Essa é a lógica do falso mestre. E aí o critério para fazer parte da equipe ministerial deixa de ser fidelidade ao Senhor e passa a ser lealdade ao líder. Esse cara é mais fiel ao Senhor ou é mais leal a mim? É mais leal a mim, então ele vai ser o meu sucessor. Deixa eu te falar uma coisa. Onde a obediência ao homem ou a uma instituição religiosa define maturidade, Deus já deixou de ser o centro faz tempo. Se a maturidade é definida pela obediência à instituição, Deus já não é mais o centro dessa igreja. Você está aqui, irmão? O que Paulo faz? Paulo rejeita essa lógica desses mestres. Para Paulo, esse formalismo religioso não equivale à maturidade. É isso que ele está denunciando aqui. Então, Paulo está dizendo que alguém pode ser religioso, alguém pode ser rigoroso, alguém pode ser disciplinado, zeloso e ainda assim ser um menino. Ele pode vir em todo culto, dizer sim para tudo, ele pode ser zeloso, ele pode cuidar de tudo e ainda assim ser um infantil, uma criança. Porque o rigor, ele pode produzir um controle externo, mas ele não transforma o coração. Cumprir a lei à risca não muda o coração do homem. Só Cristo pode fazer isso. Você está aqui, irmão? Então, em Gálatas, aqui nós vemos que esse tipo de religiosidade produz dependência, produz medo e, consequentemente, uma regressão à escravidão. Não é crescimento, não é um amadurecimento. Então, maturidade, a gente está caminhando para o final. Maturidade não é rigor religioso. Maturidade, segundo Paulo aqui também, não é, irmãos, conformidade externa, não tem a ver com aparente. Essa conformidade externa, essa piedade aparente, é o resultado visível do rigor religioso. Irmãos, a religiosidade, ela pode te moldar. Você pode ser confundido com um homem piedoso, mas você pode ser apenas um religioso. Você lembra do jovem rico? Você cumpre a lei, tudo. Ixi, tudo. O que tu disser aí eu faço. Aquele cara, aquele jovem, teria espaço na maioria das equipes ministeriais que eu conheço. Inclusive a nossa. Porque, vamos lá, quem dos líderes dessa casa aqui jejua 3 vezes por semana? Está jejuando na primícia, quem está quase enfoçando você. Quem aqui ora todos os dias, de manhã, tarde e noite? Se eu for falar aqui o que um fariseu fazia, nós não somos nem crentes, passa longe. Então, muito provavelmente, esse cara tinha um lugar na nossa equipe ministerial. Porque o rigor religioso, a conformidade externa, ela traz uma aparência de piedade. Esse cara é piedoso. O rigor religioso, a conformidade externa, ela quer ajustar os teus comportamentos. Não importa como é que está teu coração, o importante é que o teu comportamento está ok. Então você pode estar arrebentado por dentro, o importante é que por fora você está concordando com tudo. Você pode estar discordando por dentro, o importante é que por fora você está, entendi.
Concorda? Demais. Aleluia. Por dentro você está dizendo assim, esse bicho está ficando doido, irmão. Que viagem que esse bicho está falando aí. Amém, amém. Fala até cara de crente, né? Molda comportamentos. Molda uma identidade visível. Sabe para quê? Uma conformidade externa, ela exige de você, mano, isso aqui é loucura. A conformidade externa, ela exige que você mude a sua aparência para pertencer a um grupo que é considerado um pouco mais espiritual. Para caminhar com a gente, você não pode ser esse carinha aí que não tem cara de crente, não. Você tem que ser um pouco mais, parecer um pouquinho mais espiritual. É só mudar a aparência? Então eu visto uma calça diferente que eu vestia antes, eu corto o cabelo diferente que eu cortava antes, eu boto a camisa de manga comprida, eu não preciso mudar o coração não, mudou a aparência, já pode pertencer. É isso que os falsos mestres estavam ensinando aqui. Era isso que os fariseus pregavam no dia de Jesus. Aí Jesus vem e fala assim, gente, vocês estão tudo podre por dentro, é igual o sepulcro caiado, está tudo podre, o caixote está bonitinho, tudo pintadinho, mas por dentro é só carniça. Não, para fazer parte da nossa igreja, tem que ser espiritual. Tá, mas como é que está o coração? Não, isso é besteira. O importante é que quando o cara bate o olho em você e fala assim, opa, homem de Deus, cumpre a lei, tudo, tá direitinho. Então pronto. Para você ser aceito nesse grupo que é aparentemente espiritual, você só precisa obedecer regra. Você não precisa mudar o coração. Você está aí? Então Paulo mostra que essa conformidade não é um sinal de maturidade. Pode até ser uma imitação superficial, mas não é maturidade. Ela molda a aparência, mas não transforma a identidade. Tá, se maturidade não é rigor religioso e não é conformidade externa, o que é maturidade segundo o apóstolo Paulo aqui? É Cristo tomando forma no seu interior. Isso é maturidade. Irmãos, aqui no verso 19 está o centro do argumento de Paulo. Paulo está dizendo assim, vocês não estão se tornando maduros, ensinando o povo, aprendendo com esses falsos mestres que tem que obedecer a lei. Vocês só vão se tornar maduros quando Cristo for formado dentro de vocês. Então, quando Paulo fala de Cristo sendo formado, ele usa essa linguagem de uma gestação em desenvolvimento. Não se trata de uma decisão pontual, é um processo contínuo de formação. E aí, irmão, para a gente terminar de vez, vem o verso 20, que para mim ele fecha com chave de ouro. Ele vem denunciando os falsos mestres. No verso 19 ele fala qual é a postura. Eu vou sofrer para que vocês sejam formados. Aí no verso 20, ele fala assim, como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz. Paulo, ele encerra expressando um desejo. Ele vem no começo do capítulo falando um argumento teológico, depois ele introduz uma conversa pessoal e ele termina mostrando o coração. Porque você há de convir comigo que Paulo foi duro até aqui, sim ou não? Cara, esses caras querem vocês, mas eles querem o bem deles mesmos. Paulo foi duro. Quando o herdeiro é menino, quando não amadurece, ele é um escravo. No começo do capítulo ele fala isso. Então ele vem sendo muito duro em todo o capítulo. No último versículo do trecho, antes de introduzir um outro tema, Paulo abre o coração. Paulo fala assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fui duro até aqui, mas assim, eu gostaria de estar aí. Eu não queria estar falando isso aqui à distância. Eu queria estar perto de vocês e eu queria até mudar o tom. Irmão, presta atenção. O que isso revela? Quando Paulo fala assim, eu queria estar aí, eu estou sendo duro com vocês, mas o desejo do meu coração era mudar o tom. Paulo está dizendo assim, primeira coisa, Paulo está dizendo que a sua dureza não nasce na raiva, a sua dureza nasce do amor. Presta atenção nisso. Esse tom firme que ele vem tendo aqui nessa carta,
Não é fruto de impaciência. Paulo não fala assim, Paulo, eu não aguento mais esse povo. Ô povo, meu Deus, esse bando miserável. Não, não. Não é fruto de impaciência. Não é fruto de uma irritação pessoal. Paulo está dizendo aqui que esse tom firme, duro, nessa carta, não é para vencer o argumento, não é para rebaixar os falsos mestres, não. Paulo está dizendo que esse tom, ele nasce de um amor profundamente comprometido com a formação espiritual daquele povo. Ele está dizendo assim, cara, eu estou sendo duro com vocês, eu estou sendo firme com vocês, porque eu os amo. Eu não quero acabar com todos vocês, eu queria estar perto. Se fosse por mim, um tom seria outro. Irmão, Paulo, ele não está escrevendo aqui como alguém mau, distante, polemista, ele não quer polemizar, não. Paulo está demonstrando aqui que ele está envolvido afetivamente com aquela comunidade. Você consegue captar esse sentimento aqui? Como eu queria estar com vocês agora, como eu queria mudar o tom, como eu queria falar diferente, porque eu estou perplexo quanto a vocês, isso mexeu comigo. Então esse desejo de mudar o tom, revela que a dureza não é prazerosa para ele. Eu estou sendo duro, mas na verdade eu não queria ser duro, eu estou sendo duro porque é necessário. Isso é prova de amor. Se fosse possível corrigir sem confrontar, eu faria. É isso que ele está dizendo. Eu nem queria confrontar você, mas não tem como. É necessário para que haja ajuste, para que haja formação. Essa firmeza, ela surgiu aqui porque a situação, irmãos, era urgente, exigia clareza. Então ele teve que ser firme. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo aqui que o amor verdadeiro não evita confronto quando o evangelho está sendo distorcido. Não evita. Cara, eu amo vocês, mas se você sair da linha, você vai levar chicote. É isso que Paulo está dizendo. Eu amo vocês, mas se distorcer o evangelho, eu vou ser firme. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que é justamente o amor que se recusa a silenciar diante de um perigo real. Se você tem alguém que está constantemente dizendo, cara, toma cuidado aqui que você está vacilando, esse cara te ama, não se distancia desse cara. Não se distancia. Cara, que cara chato, não me deixa em paz. Esse cara te ama. Porque se ele não te amasse, ele já tinha te largado de mão. O amor não fica em silêncio diante de um perigo real. Se o teu amigo que te ama está te alertando, ouça ele, meu irmão. Você está em perigo. Vocês estão entendendo isso? Aqui nós aprendemos também, irmãos, que biblicamente falando, o amor não é sinônimo de suavidade constante. Mas esse pastor parece que não ama a igreja, só vive batendo. Irmão, eu amo vocês. Mas se há distorção do evangelho, eu vou ser firme. Eu vou ser firme. Eu prefiro corrigir você em amor, sendo firme, do que levar você para o inferno dizendo, não, nenenzinho, você é o coraçãozinho de Deus. Falando com você suavemente, doce, e carregando você para o inferno. Quantos estão entendendo isso? Existem momentos que amar é falar com firmeza. Amar é falar com gravidade. Sabe por quê? Porque existem momentos que o silêncio ou a leveza na comunicação, ela comunica descuido. Irmão, se um pai vê o filho dele correndo para um precipício, ele não vai dizer assim, ô meu amorzinho, bebê, coração, cuidado para você não cair aí, bebê. Ele vai fazer, quantos pais tem aqui? Você vê seu filho correndo para o precipício, vai cair, ele vai morrer, cair lá embaixo, se ele cair lá, ele morre. Ele está correndo. Aí você vai dizer assim,
Ô neném, bebezinho de papai, cuidado, amor. Você fala isso para ele? Não, irmão. Você grita, você berra. Por quê? Porque você o ama. Paulo está dizendo assim, cara, eu gritei com vocês, eu estou batendo em vocês até aqui, mas eu quero que vocês saibam que eu queria estar falando diferente. Porque toda essa firmeza nasceu de um coração amoroso. Sabe por quê? Porque a sua autoridade aqui é pastoral e não dominadora. Você consegue entender isso? Paulo não impõe a sua autoridade por força. Paulo não impõe a sua autoridade por medo. Paulo não impõe a sua autoridade por coerção, irmãos. Não. Ele não exige uma obediência cega. Ele não se apoia na sua posição apostólica para silenciar questionamentos. Não, não. Sua autoridade, ela nasce dos vínculos, da relação, do compromisso que ele tem com a formação de Cristo na vida do outro. Gente, eu estou sendo firme com vocês, porque o meu compromisso é com a formação de Cristo na vida de vocês. Eu falo para os meus filhos, cara, vocês vão ver, daqui a uns anos vocês vão entender, por que eu sou firme com você nessa área. Isso aqui é prova de amor. Você pode ficar chateado agora, pode emburrar, pode se trancar no quarto 200 dias. Mas um dia você vai entender. Por que eu estou sendo firme? Prova de amor, irmãos. Você entende isso? Então, o desejo de estar presente ali, ele fala assim, cara, eu nem queria estar escrevendo isso, eu queria estar falando, olhando para vocês, numa conferência de primícia. Esse desejo de estar presente fisicamente indica algo aqui muito, para mim, essencial. Ele está dizendo assim, ó, para mim, gente, para mim, Paulo, eu acredito que a autoridade pastoral, ela se exerce melhor no contexto da relação viva, no contexto de olhar no olho, de falar a verdade, no contexto pessoal, na escuta, na presença, do que à distância. Ele está dizendo assim, eu acho que se eu tivesse presente aí, a nossa conversa seria melhor. Paulo não está querendo apenas vencer a distância, irmãos, usando palavras duras. Não é essa a ideia. Eu vou escrever uma carta, se quiserem ouvir, que ouça. Não, há um envolvimento emocional. Ele manifesta o desejo de acompanhar, de discernir, de ajustar o tom, se for necessário. Cara, o que o povo precisa? É de uma formação firme, então eu aumento o tom. Não, eles precisam agora então eu abaixo o tom. Ele está disposto a modelar a fala, para cooperar com a edificação do povo. Paulo está dizendo assim, ó, eu queria estar aí com vocês, porque para mim não há formação espiritual à distância. Não há. Irmãos, isso aqui mostra uma autoridade que não controla, ela cuida, ela não oprime, ela forma, ela não se alimenta na imposição, mas pelo serviço sacrificial. A primeira coisa que Paulo entendeu, quando você entende o reino de Deus, irmãos, o formador é quem começa a sofrer para que o outro seja formado. Você está entendendo isso? Então, é uma autoridade que sofre dores de parto, e não que governa pelo medo. Ele estava observando um perigo espiritual real, irmãos. Essa perplexidade, eu estou perplexo com vocês. Irmão, isso aqui não é uma confusão intelectual. Isso aqui é uma angústia espiritual. Ele está dizendo, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo com vocês. Vocês começaram pelo Espírito, vocês começaram tão bem. O que está acontecendo, essa confusão? Por que vocês permitiram que essa confusão entrasse no meio de vocês? Não é uma confusão na mente, não, é uma angústia no espírito. Sabe, e você que é líder, que é pastor, você sabe, você passa por isso. Tem dia que você olha e fala, cara, o que está acontecendo? Eu estou angustiado. Você, cara, eu estou ficando louco. Não, é o seu espírito angustiado. Por que ele sente isso? Porque ele percebe que os Gálatas, eles não estavam apenas errando em detalhes doutrinários, irmãos. Eles estavam caminhando para um retrocesso na fé.
Cara, vocês não estão apenas errando a doutrina, vocês estão voltando a viver como se Cristo não tivesse morrido. É como nós olharmos para você hoje e falar assim, cara, como que você consegue viver isso depois de ouvir tudo que você já ouviu aqui? Você que está aqui há 6 meses, você já ouviu coisa aqui, irmão, que se você põe em prática, a tua vida é outra. Tem gente que está aqui há 10 anos que nunca mudou. Isso gera angústia, perplexidade. Mas por que gera perplexidade? Porque nós amamos você. Se nós não amássemos você, vá para o pi. Mas nós amamos, por isso a gente fica, meu Deus, cara, como que esse cara não muda? Como é que esse cara consegue visitar uma igreja dessa, ir embora e viver a vida miserável que ele sempre viveu? Eu fico perplexo com alguns de vocês, de verdade. Não tem gente aqui que está igual aquele áudio que tem na internet, né? Mão, toda hora. Quem quer oração? Mão. Quem recebe isso aqui? Mão, o caba vem. E tu recebe oração. Oração para... O caba vem. Oração para não sei o quê. O cara vem. E é a mesma vida de sempre. Eu fico perplexo. Eu fico. De verdade. Porque o perigo aqui não é pequeno, irmãos. Os Gálatas, cara, vocês, irmão, nós lemos no capítulo 3, vocês viram Jesus ser crucificado, vocês viram. Deu um murro aqui porque eu vou quebrar esse púlpito. Você, viu como eu estou pensando antes de fazer as coisas? Antes eu agia por impulso. Ele está dizendo assim, vocês viram ele ser crucificado. Como que vocês conseguem trocar essa filiação pela escravidão que vocês viviam antes? Eu estou perplexo porque eu os amo e não suporto ver vocês assim. Se eu fosse um falso mestre, eu estava confortável, porque eu conectaria vocês em mim e acabou. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Como vocês estão trocando o sacrifício de Cristo por uma segurança religiosa? Irmãos, isso aqui ameaça o coração do Evangelho. O coração do Evangelho. Paulo aqui, irmãos, ele não trata o assunto com uma neutralidade, com uma tolerância excessiva. Não, tá bom, é besteira. Não, tem que mudar. Então, qual é a sua perplexidade? Vocês já experimentaram muita coisa para viver como vocês estão vivendo. Tem hora, irmão, e agora é momentos abrir coração. Tem hora que eu estou estudando. Não sei se os meus amigos aqui que pregam por aqui já passaram por isso. Tem hora que eu estou escrevendo algumas coisas, eu desanimo. Eu falo, isso aqui eu já falei isso aqui milhares de vezes. Pergunta que surge é, cara, como? Como que você não vive? Como que isso aqui não molda a sua vida? Como que isso não forma você por dentro, cara? Como que você consegue viver confortavelmente apenas mudando a aparência, vindo para um culto, botando uma Bíblia debaixo do braço, chegando em casa, jogando ela na sua estante, nunca mais abrindo ela? Como você consegue viver assim, criatura? Eu estou perplexo. Eu não sei um dia que eu fiquei sem ler a Bíblia há 20 anos. Como você consegue viver sem abrir a sua Bíblia e meditar na palavra como nós aprendemos aqui ontem? Como você consegue manter a tua sanidade espiritual? Eu gostaria de mudar o tom com vocês. Mas eu não consigo porque eu estou perplexo. Eu estou perplexo. Como você diz que é crente, você não gasta 10 minutos do teu dia diante do Senhor. Cara, você não consegue parar 10 minutos para estar diante do Senhor, só para estar diante do Senhor, sem mexer no teu... Como você consegue? Irmãos, quando o que está em jogo é a formação espiritual do povo de Deus, não há espaço para indiferença.
Não há. Paulo não quer vencer um debate. Paulo quer ver Cristo formado no povo. É isso que ele quer. Então, o crescimento espiritual não acontece de forma automática. Você não vai crescer espiritualmente, vou fechar aqui, senão não calo mais a boca. Você não vai crescer espiritualmente vindo para um culto de domingo somente. Não vai. Esquece, você não vai. Se você deseja se manter nessa, cara, eu vou te dar um conselho. Seja intenso em alguma coisa. É o conselho que eu sempre dei. Seja intenso em alguma coisa. Se não for para ser intenso no reino de Deus, vai ser intenso na bagaceira, mas seja intenso. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, procure se limpar. É isso que diz a palavra? Não, aquele que está sujo, suje-se mais. Ele está dizendo assim, cara, vai ser intenso. É para se perder? Para de ficar vindo para culto de domingo, não resolve tua vida. Vá cair na bagaceira, aproveita que o carnaval está chegando. Litorânea é bem aqui, ó. Desce aqui, chegou. Aproveita. Vai cair na bagaceira. Para de ficar frequentando o culto de domingo e indo pegar as menininhas na rua. Para de ficar frequentando o culto de domingo e ir assistir pornografia. Para de ficar frequentando o culto de domingo e não submeter o seu esposo ao seu marido. Para de ficar frequentando o culto de domingo e não ser um bom marido para sua esposa. Vai cair na bagaceira, irmão. Se não for para viver isso aqui, ó. Isso é formação espiritual. Eu queria estar falando de outra forma com vocês. Eu queria mudar o tom. Mas eu estou perplexo. Porque eu não consigo entender como que você consegue viver essa vida espiritual da forma como você vive. Vamos ficar de pé? Todos aqueles que falam para você que está bom do jeito que você vive, pode escrever, falso mestre, não está bom. Não está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Amém? Nós vamos nos encontrar aqui amanhã, 5 horas da tarde. Deus abençoe você em nome de Jesus.